E lá está a loiraça rica trabalhando no lava-jato, uma deusa, mas claro que tinha que ter um gaiato para tomar gosto com ela. Aí vocês devem estar pensando que ela iria quebrar os braços dele, né? Mas não, ela só chamou seu motorista para resolver a parada. NANI?! Sem muita enrolação, vamos para a parte 2 do clássico, a lutadora mais o pobretão. Recapitulando, no primeiro episódio tivemos o encontro com a loiraça, muita treta por causa de um cheque, vestiário feminino. E paramos com ele dizendo que iria cair fora da escola. Porque é claro que ele não queria ir para uma luta onde tinha 1000% de chances dele ir parar num hospital, ou pior, num necrotério kkk. Agora bora lá. Mas antes, se tiverem gostando, se inscrevam para que sejam notificados quando tiver outros vídeos da hora. E se quiserem parte 3, comentem aí. Então Gu fala pra ela que sairia da escola, mas quando sai de sala a loiraça fica em desespero dizendo que não era isso que ela queria. Ele tava indo boladão pra casa quando a Guaxinim corre atrás dele, dizendo que não era pra ele sair da escola por pouca coisa. E ele se irrita mais ainda e diz pra deixá-lo sozinho. E a loira mais a ruiva estavam indo atrás dele também. À noite, na hora do trampo, a Nanzinha ainda tava no pé dele. E na volta pra casa também. Me enganei nessa parte. Quando ele sai da escola, ele já vai direto pro trampo. Depois disso é que vem a casa. Ver que o coitado tava tristão e pergunta se ele queria um beijo dela. Pela lógica dela, todo homem se alegraria rapidão assim. Que vocês acham? Comentem aí kkk. Mas ele sai fora kkk. Ele já rejeitou 2 beijos dela e uma chance de dar umas apalpadas. Tô desconfiado que esse bicho é... E quando finalmente já tava chegando, a loira mais a ruiva já estavam esperando ele e meio que se autoconvidam pra entrar. Elas pedem chá, mas ele só oferece água quente. Credo kkk. Porque não tinha chá, nem mesmo xícaras no barraco dele, mas tinham baratas. As mulheres são frescas com essas coisas. Enquanto elas estavam pirando, os guris deram cabo dela só na manha. Agora eu queria muito saber, muito mesmo, como que a loiraça foi parar nos braços dele. Meio meloso isso, credo. Ela fala pra ele largar ela, e no mesmo segundo ele solta. Cavalheirismo mandou lembranças, meu amigo. Mas fez uns movimentos tridimensionais e não caiu no chão. Mais tarde a loira tirava um particular com ele, dizendo que a Liga Wild não era qualquer coisa. Todos que estavam nela passaram por um amplo torneio pra chegarem lá. Tipo fase de grupos, essas coisas. Mas ele não queria saber disso, só queria estudar em paz, pra ter um bom emprego no futuro, e pede pra que o deixasse em paz. Na hora da saída ela diz que faria o que ele pediu a ela, e ele começa a repensar que ela não era tão má quanto pensava que era. No outro dia a valentona do vestiário estava na caça dele, queria ver quem era o felizado que tinha sido escolhido pela própria rainha, mas vendo que era só um magricelo desnutrido, arrasta ele pro ringue pra ver se era digno de ser oponente da rainha, e quando estava prestes a visitar o criador, alguém pede pra trocar de lugar com ele, uma usuária de hack kkk, bagulho doido, meu irmão. E o que vocês acham que aconteceu? Muita coisa. A nerd 4 olhos entrou, depois veio a ruiva amiga da loira, e depois mais ainda uma gangue, e teve pau pra lá de horas. Se liguem nisso, será que ela dá medo? A Nanica também entra no rolo. Braba. E do nada umas ninjas aparecem pra acabar com o fuzuê. Brabona mais ainda kkk. Mais tarde o coitado tava levando uma bronca do diretor e acaba sendo castigado a limpar os banheiros da escola. Mais tarde ainda na volta pra casa tava levando uma surra de um valentão. Fiquem calmos, agora ele só presta pra apanhar, mas no futuro ele vai descer o cacete em geral. Confiem. A Nanica, a ruiva e a loira perceberam que ele tinha possivelmente apanhado de alguém. Se preocupam e resolvem escoltá-lo até em casa, da escola pro trampo, e do trampo pra casa dele. Como uma pessoa que oferece água quente às convidadas conseguiu ser tão atraente? Acho que vou começar a oferecer água quente também. Pode ser que dê certo, né? Confia. Elas perguntam quem tinham batido nele, e os guris acabam falando que foram 3 contra 1. No outro dia outra treta, com os mesmos valentões de antes, mas dessa vez a rainha tava lá e conseguiu salvar a pele dele. Mas momentos mais tarde pegaram ele de novo no beco. Credo kkk, só presta pra apanhar esse prota. Até que ele finalmente tem a coragem de pegar um tijolo pra abrir um buraco na testa deles. Mas a 4 olhos surge falando no ouvido, pra largar o tijolo e usar os punhos. E o valentão não gostou de ter voado com um soco que levou do Gul não, e pega um tijolo pra revidar. Agora sim tá equilibrado essa bagaça. O cabelo de fogo com um tijolo versus a 4 olhos com suas espadas. E ele arregou kkk. Enquanto isso a baixinha fazia uma janta surpresa pra ele. Cena linda, galera. A 4 olhos abraça ele, quando ele chorando diz que gostaria de morrer pra largar de sofrer. E que ele só ainda não tinha se matado, por causa dos seus irmãos, que eram tudo pra ele. Foda esse manhuar, meu irmão.
Na casa dele com a Nanica e a Ruiva, lá apareceram valentões de novo. E o pau comeu de novo também. E a loira também tava indo pra lá kkk. E no meio da treta toda, a rainha chega, igual Madara na Grande Guerra kkk. Mas Cabelo de Fogo tava todo confiante que ela não ia descer o cacete nele, por causa das regras da Liga Wilds. Nessa tal Liga Wilds, uma das regras dela era que os participantes não podiam lutar fora dos ringues, que se isso acontecesse seriam desclassificados. Mas nossa loira era especial kkk, só trancou a porta para que eles não pudessem correr. Vai morrer. E pau comeu de novo. Acalmou ele só na base do bom e velho diálogo. Se liguem nisso, a loira, a ruiva e a guaxinim lavando o carro kkk. E claro, teve um gaiato querendo tomar gosto, logo com a loiraça. Vai morrer. Aí vocês devem estar pensando que ela iria arrebentar com a cara dele. Mas não, deem calma. Ela só chama seu motorista para resolver para ela. E ele bota um oitão na testa do espertalhão, dizendo que se não a soltasse seus miolos voariam pelos ares kkk. Até o motorista é agressivo, meu irmão, esse mundo tá perdido mesmo. Opa, que finalmente esse lerdo tá treinando algo, pra apanhar menos kkk. Mas tava desorganizado essa parada aí. Agora ele tava indo todo sorridente pra casa, eu acho, sei lá, quando se lembra que tinha um trauma. Se lembram, galera? Do lance de quando a mãe dele foi comprar cigarro. E ele categorizou todas as mulheres como monstros. Agora ele estava se curando, graças à proximidade das meninas do colégio. Mas o Cabelo de Fogo estava esperando ele mais uma vez. Outra vez? Mas estranhamente ele pede desculpas e dá uma comida para ele comer com seus irmãos. Esse cara parece meio gente boa, mas esse é o capeta na terra. Pena que andam juntos. Devia escolher melhor as amizades. Fica a dica, galera. No outro dia, quando Gu ia levar seus irmãos para a escola, percebe que eles estavam passando mal, muito mal, meu irmão. Então ele corre desesperado pro hospital mais próximo, e lá o médico diz que eles tinham sido intoxicados por algo que tinham comido. E na hora ele se lembra daquele infeliz. Agora ele estava indo putão atrás dele, para fazer justiça com as próprias mãos. Não haverá piedade por ter feito mal aos seus irmãos. Eu disse que essa era uma obra pesada. Vou parar por aqui. Se quiserem parte 3, comentem aí. Tchau e deem like.